Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Convido a igreja à leitura do Salmo 24. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Convido a todos que puderem se colocarem em pé, louvemos a Deus com o Salmo 24. Do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Ergueja, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Ergueja, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória, das hostes, Senhor. Convido a Santa Amada Igreja a uma oração de invocação
busquemos a presença do nosso Deus para lhe prestar um culto como ele pede e exige na sua palavra. Oremos. Pai eterno, excelso, santo e glorioso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor todo glorioso, Senhor forte e poderoso, Deus bom, benigno, amoroso, Deus misericordioso, Deus justo, Deus criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, toda honra e toda glória, Deus, todo domínio, e que o Senhor, Deus, presida e reine, Deus, nesta igreja, nos nossos corações, na nossa cidade, Deus, no nosso país, no mundo, no universo, porque tudo pertence ao Senhor. Neste momento, Deus, nós aqui reunidos, Deus, em santa comunhão para prestarmos um culto a Ti, lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, porque reconhecemos, Deus, diante da Tua santidade, do Teu poder, que somos falhos e pecadores, e lhe pedimos sinceras desculpas, Deus. Também, neste momento, Deus, a fim de prestarmos um culto verdadeiro ao Senhor, rogamos a Ti que envie Teu Santo Espírito, Deus, para que conduza os atos deste culto, nos ensine, Deus, como cultuá-lo, providencie, Deus, que todos os atos deste culto sejam fiéis, e também, Deus, para que nos ilumine na Tua palavra, que será lida, cantada, Deus, ensinada, pregada, que Teu Santo Espírito possa nos iluminar para que nós possamos entendê-la perfeitamente, pois sem a Sua ação, ó Deus, sem a ação do Teu Santo Espírito, sequer poderemos entender a Sua revelação. Por isso, Deus, pedimos os Teus cuidados, a Tua providência, para que este culto seja um culto fiel ao Senhor, um culto que agrade ao Senhor, a Deus, para que possamos ser instruídos pelo Senhor e adorá-lo, Deus, na beleza da Tua santidade. Queremos também responder à Tua instrução com salmos, hinos e louvores, Deus, porque somente o Senhor é Deus e somente o Senhor merece, Deus, toda adoração e somente o Senhor merece ser cultuado. Conduza, Deus, e receba os atos deste culto, é o que nós lhe pedimos no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura do Salmo 32. É um salmo de confissão de Davi, o Salmo 32. No entanto, é um salmo que ele exalta mais os benefícios e a bênção grande que é daquele que recebe o perdão. Alguns salmos do próprio Davi, ou de outros salmistas, ou outros textos de confissão, eles se detêm muitas vezes no ato do pedido de perdão, do reconhecimento do erro, e daquela busca por ser perdoado. O Salmo 32, além de conter esses elementos também, ele exalta muito o benefício, as bem-aventuranças que recebe aquele que é perdoado por Deus. Aquele que é penitente, que recebe o perdão e que busca esse perdão. Por isso, é um salmo que começa com bem-aventurança. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos, os que sois retos de coração. É um salmo penitente e é um salmo de alegria, que traz a exultação e o júbilo daquele que recebe o perdão de Deus, e como esse benefício é importante. No início do salmo, muitas vezes passa desapercebida a cristologia desse salmo. Logo no verso 1, vai dizer, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Veja que aqui não diz que o pecado ele foi eliminado, diz que ele foi coberto. Aqui é uma referência a Cristo, porque pelos méritos de Cristo é que nós somos salvos. E nós sabemos disso que houve uma substituição, né? Então quando Deus nos olha, ele vê os méritos de Cristo. Então Deus não vê mais os nossos pecados, mas sim os méritos de Cristo. Então o sangue de Cristo nos cobre, né? Cobre as nossas falhas, nossos atos pecaminosos diante dos olhos santos de Deus que manifestam, né, este perdão. E ainda vai dizer bem-aventurado novamente, né? Porque o verso 1 diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Aqui entra um novo elemento, né? Então, por duas vezes ele fala da bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que a iniquidade é perdoada. A iniquidade nós podemos entender como aquela vida de pecados e mais pecados, né? Acrescentando pecados, tá? E o pecado nós podemos entender como um fato isolado. Então, a iniquidade é os pecados constantemente cometidos, tá? E o pecado como um fato isolado, né? O pecado em si. Então, no primeiro versículo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O verso 2, bem-aventurado, novamente ele fala, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Por que o Senhor não atribui iniquidade? Porque ele perdoou. Ele perdoou aquela iniquidade passada. E aí, este homem está transformado. Veja a sequência do versículo. E em cujo espírito não há dor. Porque a iniquidade, ela acontece na vida do ser humano com o dolo. Porque o pecado, fato isolado, ele é um erro, uma falha, um deslize. O homem caiu naquilo. A iniquidade é o pecado alimentado, sendo contínuo na vida da pessoa. A pessoa deixando aquele pecado ter continuidade na sua vida, né? Então, note essa questão de forma um pouco mais aprofundada, né? Então, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. A iniquidade foi perdoada, ou seja, o pecado sequencial, a sequência de pecados, viver em pecados, tá? Bem-aventurado e aquele cujo pecado é coberto, ou seja, Cristo encobre de nós os méritos de Cristo, a santidade de Cristo, encobre dos olhos de Deus os nossos pecados, tá? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, ou seja, Deus perdoou aquela iniquidade. E aí o restante do versículo.
e em cujo espírito não há dolo. Não havendo dolo, não haverá mais a iniquidade. Ou seja, é o que Jesus falou para a mulher que foi pega em adultério. Quem te condenou? Eles te condenaram? Não, nenhum deles te condenou. Eu também não te condeno. Jesus perdoou ela, mas falou, vai e não peques mais. Então, vá e não peques mais, né? Então aqui, nós vemos aqui dois elementos, né? Na verdade 3 elementos, né? Primeiro, o fato do pecado isolado, não da iniquidade. Como disse, a iniquidade é o pecado sequencial, é o pecado sendo normatizado, institucionalizado na vida da pessoa, sendo admitido pela pessoa e praticado em sequência, várias vezes, o mesmo pecado. Isso se torna uma iniquidade, né? Nós costumamos chamar de forma popular aquele que vive em pecado, né? Então ele vive naquele pecado, está vivendo no pecado. Essa é a iniquidade, tá? O pecado, de forma isolada, é um erro. A gente comete erros. Infelizmente, nós não estamos livres, né, de cometer erros e tudo. Mas pode acontecer o erro. Este é encoberto dos olhos de Deus, quando nós confessamos e pecamos. A iniquidade, Deus perdoa a nossa iniquidade. Mas aí vem, vai e não peques mais. Tá? Por isso que ele vai dizer, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, porque ele perdoou. Né? E em cujo espírito não há dolo, ou seja, eu não vou planejar. O dolo é a premeditação, né? É o planejar. Então eu não vou planejar mais aquele pecado. Porque antes da conversão, muitas vezes, nós tínhamos o hábito, mesmo que sem perceber, de planejar o pecado. De planejar, elaborar mesmo, né? Depois de convertido, qual que é o normal do cristão? O cristão ele não planeja mais o pecado, ele planeja a sua vida em outras áreas, né? Mas ele não elabora mais o pecado. Olha, vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tentar aquilo, que é pecaminoso. Não, quando ele peca, é um deslize, é algo que ele caiu ali, mas se arrepende e continua e tal. Então, eis a diferença desses dois atos, né? Então, a iniquidade, Deus nos perdoou e fala, bem-aventurado o homem que Deus não atribui iniquidade, que ele perdoa essa vida de pecados, tá? E em cujo espírito não há dolo. Então, eu sou instruído por Deus a não alimentar mais o ato pecaminoso na minha mente. Não alimentar mais, para não produzi-lo, né? Para não viver produzindo. O pecado, infelizmente, não estou totalmente livre de cometê-lo. Enquanto eu estiver nesse corpo, pode acontecer algum deslize, alguma coisa, né? Isso vai nos entristecer, porque de fato nós não queremos que isso aconteça, né? Lutamos para que isso não aconteça, né? Mas se acontecer, nós vamos ficar, no sentido, de certa forma, fracassados, né? Vamos ficar tristes com aquilo e vamos pedir o perdão de Deus. Será coberto esse pecado, é coberto pelo sangue de Cristo, tá? Esse pecado não vai nos condenar mais, tá? E aí, então, ele dá uma sequência, né, testemunhal. E aí ele vai dizer, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, quando a pessoa ela está dominada pelo pecado, ela não tem vigor espiritual, né? É como a sequidão de estio. Sequidão de estio é quando é um período muito longo de seca, né? Que nem a terra, nem o solo consegue produzir lá, fica duro, né? O solo fica duro, uma semente ali que porventura esteja lá dentro, ela não consegue nem sair, né? Brotar aquela florzinha lá, né? Às vezes a semente do evangelho está dentro da gente, né? Mas nós estamos com o coração tão duros, né? Que ela sufoca aquilo, né? Então, mas aí ele fala de forma testemunhal o que ele fez para resolver esse problema. Então ele diz aqui, ele descreve sofrimento. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quem conhece a história de Davi sabe que propriamente ele estava sofrendo isso, mas ele não tinha muita consciência que isso estava relacionado ao seu pecado. Porque quando o profeta Jonathan fala para ele, né?
ele mesmo, né? Ele fala, não, esse homem deve morrer. Eu falei, esse homem é o Senhor. Aí que ele percebe que o que está acontecendo com ele, né? Traz a consciência dele, o que estava acontecendo sobre ele, né? E aí então ele testemunha o que ele fez para resolver a situação. Penitência, um ato penitencial, né? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Olha só, pecado e iniquidade, né? Então, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, ou seja, aquele pecado que estava vivo dentro dele, né? Não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, né? O pecado é a transgressão da lei. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, quer dizer, o pecado sendo alimentado, planejado, elaborado e tal, a ponto de se tornar uma iniquidade, né? Então, Deus perdoou, tá? E aí, então, ele fala, olha, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Veja que não é todo homem, né? É todo homem piedoso, tá? Todo aquele que tem o coração voltado a servir a Deus, né? Então, essa pessoa, em qualquer momento, ele poderá fazer súplicas em tempo de poder encontrar. Qualquer pessoa do mundo, qualquer pessoa, no estado que ela estiver, ela pode clamar a Deus e ser perdoada por Deus, tá? Só terá uma vida sequencial de perdão, encontrando a Deus sempre na penitência, aquele que for um homem piedoso. Este homem piedoso sempre clamará a Deus em tempo de ser perdoado. Deu para entender isso? Essa situação? Então, por isso que a conversão transforma o ser humano. E é por isso que nós, muitas vezes na conversão, nós não somos transformados de uma hora para outra. Às vezes é um processo longo, tá? Mas nós devemos estar sempre clamando a Deus e sempre com isso em mente. Por quê? Para que nós não nos aprofundemos no pecado e afastemos de Deus, tá? Então o ser humano, ele vai ter sempre duas ruas para ele, como se fosse uma bifurcação, tá? Ou eu vou para o lado de Deus e da santidade, ou eu vou para o lado da minha iniquidade e do meu pecado. Sempre vai ser assim, a vida inteira é assim. Toda situação que aparece praticamente, né, na vida do ser humano, ela vai ter essas opções, né? Então a gente para e olha e fala, olha, ou eu faço isso, às vezes não percebemos, estamos indo e fala, opa, isso aqui não está dando certo não, isso aqui é um caminho, não é um bom caminho. E a gente, então, essa é a conversão. A conversão, irmãos, do ser humano, ela é praticamente todo dia, às vezes várias vezes por dia, tá? Então, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Aqueles são recebidos por Deus, guardados, estão debaixo das asas de Deus, né? Tu és o meu esconderijo, como diz o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tá? Descansa sobre as tuas asas, né? Aqui vai falar, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Olha só que coisa, como Deus, ele responde ao homem. Deus sabe que o homem tem a tendência ao erro. Deus sabe, isso aconteceu com Adão, Deus explicou para Adão que isso ia acontecer. Depois aconteceu com Caim, Deus explicou para Caim que isso ia acontecer. Deus sabe, né? Depois, quando temos o nosso sumo sacerdote Cristo, Deus manda dizer para a igreja, através do autor da carta aos Hebreus, né? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa ter misericórdia de nós das nossas fraquezas. Ele conhece as nossas fraquezas, né? Então Deus sabe isso. Então ele nos diz, né? Tu me cerca de alegres cantos de livramento. Aí vai falar, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo e a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Ou seja, não seja teimoso, não seja turrão. Entre eu e Deus, quem está certo é Deus. Quem está certo é Deus. Isso é o tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, tá? Então, não seja como o cavalo e a mula, mas deixa que Deus irá nos instruir e ensinar o caminho a seguir. E sobre as vistas dele, sob, né, as vistas de Deus, ele nos dará conselho. Esse conselho é dado através da sua santa palavra, né? Porque a palavra é Cristo, Cristo é o verbo,
e é um maravilhoso conselheiro. Tá? Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Isso aqui, irmãos, é uma advertência. Isso aqui não é um desejo de Deus. É uma coisa que Deus fala, olha, o pecado tem consequências. O pecado ele tem um salário. O pecado cobra caro. O pecado cobra caro. Ele te fornece um certo prazer, um certo benefício por algum tempo, mas ele cobra caro por aquilo. Tá? O salário do pecado é a morte. Né? As consequências do pecado, elas não são nada boas. Tá? Então fala aqui, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia assistirá. Confio no Senhor. Tem que falar assim, Senhor, eu confio no Senhor. A minha carne e meu coração, eles me enganam. A minha carne é o verdadeiro inimigo que eu tenho. O meu coração me engana, mas eu confio no Senhor. E eu peço os teus cuidados sobre mim, né? E aí ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos aos justos. Exultai, vós todos que são retos de coração. Então essa palavra de ânimo e de júbilo que ele termina o Salmo vocês continuam tendo a tendência para o pecado. Mas vocês são instruídos por Deus, vocês são assistidos pela misericórdia de Deus. Vocês, quando caírem, em tempo, poderão pedir perdão a Deus, que Deus fará. Como João fala, né? Filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado justo, Jesus Cristo. Tá? Então, o que nós devemos evitar é o dolo para não cairmos em iniquidade, né? E durante a nossa rotina, evitar totalmente os pecados. Se cairmos em pecados, nos arrependemos, entristecemos e pedimos perdão a Deus, e Ele certamente nos perdoará, né? O sacrifício de Cristo, os méritos de Cristo, encobrem de Deus os nossos pecados. Então quero convidar a Santa e Amada Igreja a um momento de confissão, uma oração silenciosa de confissão. Se alguém sentiu que ainda alimenta algum tipo de pecado e não tem força para sair dele, esse momento também é oportuno de pedir perdão a Deus e pedir ajuda a Ele, né? Senhor, me hidrate, me fortaleça, me dá a vitamina da Tua palavra, né? Para que eu consiga superar essa adversidade, tá? Muitos cristãos no mundo inteiro têm passado lutas conforme nós temos passado também, tá? Mas Deus é misericordioso, né? Então nós devemos ter um coração voltado sempre para o certo, para o que é certo. Então convido a igreja a uma oração silenciosa de confissão. Logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos. Gracioso e eterno Deus, louvado seja o Teu nome, Deus. Te glorificamos, Deus, e nesse momento, Deus, de contrição penitencial, nós não queremos que seja apenas um ato litúrgico, Deus, um ato formal, mecânico da Tua igreja. Ele deve fazer parte do Teu culto, mas nós queremos fazê-lo de forma sincera, de forma humana, e também de forma espiritual, Deus. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza, pelo contrário, ele nos entende. E é por isso que podemos entrar confiadamente no trono de graça, a fim de alcançarmos misericórdia. Pai, nós apelamos pelas Tuas misericórdias, a fim de buscarmos a bênção do Teu perdão. Te agradecemos profundamente, Deus, por Cristo, que encobre dos Teus olhos, Deus, o nosso pecado, porque o mínimo pecado que já cometemos na vida é o suficiente para nos condenar. E mesmo que tivéssemos uma vida com menos pecado, o próprio pecado do nosso cabeça federal Adão já era suficiente para nos condenar. E por isso nós agradecemos muito ao Senhor por ter enviado o Teu Filho, Jesus Cristo, e o sacrifício de Cristo encobre dos Teus santos olhos o nosso pecado. No entanto, Deus,
Há muitas tentações, há muitos inimigos, Deus, que temos como o mundo, o diabo e a nossa própria carne, que nos levam, Deus, muitas vezes a uma vida de iniquidades, Deus, vivendo deliberadamente em pecado, e isso nós detestamos e não queremos que seja assim conosco. Por isso nós lhe pedimos, Deus, que hidrate nossa mente, que cada vez que lermos a Tua Palavra, ouvirmos um sermão expositivo, bíblico, fiel, o Senhor possa nos instruir, ó Deus, nos alimentar e nos fortalecer cada vez mais, a ponto de não nos entregarmos, Deus, a iniquidades. Por isso, Deus, são bem-aventurados, Deus, aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. E nós te agradecemos, Deus, porque tudo isso é possível, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos é misericordioso. Muito obrigado, Deus, ajuda-nos na nossa caminhada, permita que sejamos hoje pessoas melhores do que fomos ontem. E que durante a semana que se inicia, Deus, nós possamos ler constantemente a Sua Palavra, não deixarmos, Deus, não sermos negligentes e nos prepararmos, Deus, durante a semana para o próximo culto. Nós te agradecemos pela Tua bênção, Deus. Te agradecemos por Cristo. Te agradecemos pelo dom precioso que é o Teu perdão. Muito obrigado, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Quero convidar a Santa e Amada Igreja a louvarmos a Deus com o hino 167, um hino bem conhecido da nossa igreja. Aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Hino 167. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor, e da morte triste sorte me livraste Tu, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias, e me tornas vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só em vida, a minha alma em Teu amor, com apreço reconheço quanto devo a Ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te
habita em mim. Amém, Senhor. Quero convidar a Santa Amada Igreja para o Dia do Senhor 2. Semana passada nós analisamos o Dia do Senhor 1, o início do catecismo, né? É um prólogo. O Dia do Senhor 1, sua pergunta 1 é: qual é o nosso consolo na vida ou na morte? Vimos que o nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas a Cristo. E a pergunta 2 é: o que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo? E ela traz, a resposta traz 3 elementos que nós precisamos saber, tá? O primeiro: como são grandes meus pecados e miséria. E é isto que nós vamos começar a estudar agora, né? A partir da segunda parte do catecismo, tá? Como são grandes meus pecados e miséria. Então, convido a Santa Amada Igreja para analisarmos o Dia do Senhor 2, as perguntas 3 a 5. Pergunta 3. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Resposta: pela lei de Deus. Irmãos, se nós analisarmos assim com bastante calma a história da igreja, nós podemos perceber onde muitas... Porque após a reforma, Cristo ele tem uma igreja só. A igreja foi institucionalizada ali, né? Desde quando Deus manda, desde o Êxodo, quando Deus manda o faraó libertar o povo cativo, é para prestar culto no deserto e para congregar. Então o conceito de igreja sempre existiu, do povo congregar e cultuar a Deus, né? Este era o fundamento, inclusive, do sacerdócio levítico, tá? Então, depois disto, né, veio Cristo, seu ministério terreno, cumpriu a sua missão e edificou a sua igreja na sua própria vida. Ele é a pedra angular, né? E designou então os apóstolos para lançarem os fundamentos doutrinários da igreja, tá? Então a igreja ela sempre existiu. E a igreja foi caminhando, né? E Cristo tem uma igreja só, porque essa igreja é universal e ela é formada por todos os santos de todas as etnias do mundo inteiro e de todas as eras. Não existe duas igrejas, 2 corpos de Cristo, existe um, né? E aí então essa igreja ela foi caminhando, né? Os apóstolos lançando os fundamentos doutrinários e corrigindo, né? Depois o período dos pais da igreja, que começaram com discípulos diretos dos apóstolos, né? Que eram pessoas que eram discípulos pessoais ali, dos apóstolos e tudo mais. E essa geração toda foi passando, mas a igreja continuou, até que a igreja começou a se desviar, né? Mais propriamente no período imperial, quando o Império Romano oficializou o cristianismo como sua religião oficial. Dali a alguns anos começou a haver um desvio. Deus levanta então, no século XVI, os seus reformadores, que corrigem a igreja volta à Bíblia e aos padrões bíblicos e às ordenanças apostólicas, os fundamentos apostólicos. É simples desta forma. Embora isso tenha demorado muitos séculos, isso tenha derramado muito sangue, isso tenha causado tristeza para muitas pessoas, mas é isso que aconteceu. Ou seja, Cristo tem uma igreja. E depois do desvio da igreja, quando Deus levanta os reformadores, a igreja voltou aos padrões apostólicos. No entanto, após isto, surgiram diversas denominações, e não estamos dizendo que essas denominações não são cristãs e não são salvos, não é isso. Mas cada uma delas veio trazendo uma tradição, pelo menos uma tradição elas têm, que diferem da igreja que foi corrigida. E cada uma delas vai trazendo uma tradição, né? Alguns com conceitos do judaísmo, outras com conceitos dos anabatistas, outros com conceitos dos anglicanos, outros com conceitos... E cada uma foi trazendo uma tradição diferente. Tá?
E se nós olharmos, mas são irmãos, a maioria, né, os que são verdadeiramente convertidos ali, são irmãos e tudo. Se nós olharmos, assim, friamente, né, como estudiosos, não tomando partido, não querendo defender o que cremos, mas se nós olharmos com o coração de estudioso, com a mente de estudioso, para entender a história da igreja, o que nós vamos ver? Que lá atrás, mesmo cada uma dessas denominações trazendo algumas as suas tradições particulares, tá? Elas se apresentavam mais fiéis do que elas se apresentam hoje. Se apresentavam mais fiéis. Elas buscavam mais a Bíblia, os cultos eram sempre mais com a leitura bíblica, com o sermão bíblico, e a coisa foi mudando ao longo do tempo. E mudou tanto que hoje em dia eles olham para nós e nos acham radicais e fundamentalistas. Porque nós continuamos exatamente como eles também já foram um dia, firmados, mais firmados nas Escrituras. Agora, estudando um pouquinho mais, a gente começa a perceber e identificar aonde começou uma queda em massa dessas denominações. Quando começaram a abandonar a lei de Deus. Quando começaram a abandonar os 10 mandamentos. Porque olha só, nós sabemos que o homem caiu em miséria espiritual quando pecou, né? Catecismo é uma forma de instrução bíblica através de perguntas e respostas. É só instrução bíblica isso, né? Então, uma pergunta interessante. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Quem dera todas essas denominações parassem, como nós também temos, nós não somos melhores do que eles. Nós estamos fazendo isso. Quem dera todos fizessem. Parassem e pensassem, como eu sei do meu pecado e miséria? Como que nós sabemos disso? Que nós caímos em pecado e miséria? A resposta é simples, pela lei de Deus. E por que eles não fazem? Porque eles abandonaram a lei. Atribuem a judeus, atribuem como se o Antigo Testamento não fosse regra de fé. A Bíblia inteira é regra de fé. A Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento. Começaram a deixar de lado. E começaram a dizer que é pecado o que a imaginação deles diz que é pecado. Por isso que há algumas questões entre as denominações. Um acha que a mulher usar calça é pecado, o outro acha que o homem usar barba é pecado, o outro aceita que o homem usa barba, mas não aceita que a mulher usa calça, o outro aceita que o homem usa barba, mas a mulher não pode passar batom, o outro... E aí a imaginação foi fluindo e fluindo e fluindo, né? Aí uns acham que é pecado jogar futebol, o outro acha que é pecado isso e aquilo. Mas o que nós devemos entender? O que Deus diz a respeito disso? E como que nós podemos saber por que nós estamos em pecado e miséria? E a única forma bíblica de nós sabermos por que caímos em pecado e miséria é pela lei de Deus. Porque a Bíblia enfatiza, inclusive no Novo Testamento, que o pecado é a transgressão da lei. Parece tão óbvio, né? Parece tão simples, mas note como é tumultuoso, né? Em meio a diversas denominações cristãs que existem, que eles abandonaram essas coisas e hoje é uma verdadeira torre de Babel, uma guerra doutrinária sem fim, né? E que as pessoas ficam, quando na verdade cada um deve reformar-se a si mesmo e voltar às Escrituras. O lema da reforma é reformado sempre reformando. Então, isso não é que nós queremos ser chato com os outros, nem ser melhor do que os outros, não isso. Porque nós devemos também olhar para a nossa vida constantemente, para a nossa igreja também constantemente, e se percebermos que estamos desviando de alguma coisa, opa, hora de reformar e voltar para a Escritura. E assim nós vamos caminhando até o fim. Percebemos que está acontecendo algum desvio, hora de reformar e voltar para a Escritura. Reformado, sempre reformando, no sentido de voltar sempre para a Escritura. O nosso chão, o nosso fundamento, a nossa segurança, a nossa rocha são as Escrituras, o Verbo que é Cristo.
Então, toda vez que a gente perceber que a gente está desviando, nos reformarmos e voltarmos para a Escritura, inclusive enquanto igreja. Né? Se nós percebermos que nós estamos saindo, reformar e voltar. Então, nós sabemos que dos nossos pecados e misérias pela lei de Deus. E é por isso, justamente por isso, que nós vamos ver como nós vamos precisar de Cristo cada vez mais. Como nós somos dependentes de Deus, tá? Então a pergunta 4 diz: o que a lei de Deus exige de nós? Porque a pergunta 3 é: como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Pela lei de Deus. Veja que resposta sucinta aqui. Não precisa mais. É isso, né? Não precisa mais nada, tá? Pela lei de Deus. No entanto, transformaram, né, numa verdadeira confusão. E o apóstolo Paulo diz: Deus não é Deus de confusão, assim em todas as igrejas de Cristo. Ou seja, todas as igrejas locais. Deus não é Deus de confusão, tá? Porque Cristo, espiritualmente, tem uma igreja só. Então nós vamos aqui, pergunta 4. O que a lei de Deus exige de nós? Resposta: aquilo que Cristo nos ensina, resumidamente, em Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tá, nós já sabemos que Cristo resumiu então os 10 mandamentos nesses 2. O que quer dizer destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas? Isso quer dizer que não há margem para interpretações particulares, elucidações particulares, imaginação humana, opiniões que nós possamos ter a respeito disso. Tá? A lei e os profetas dependem de como eu me relaciono com Deus, se isso é satisfatório ou não, se isso está aprovado ou não, e de como eu me relaciono com o meu próximo, se isso é satisfatório ou não, se isso está aprovado ou não. Qual é o modelo para nós sabermos se é satisfatório ou aprovado? A palavra de Deus. E em que parte a palavra de Deus toca nessa questão do amar a Deus e amar ao próximo? Os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Do primeiro mandamento ao 4, nosso relacionamento com Deus. Quem há que possa se levantar e dizer: não precisamos ter somente Deus, podemos ter outros deuses diante de Deus. Quem poderá dizer isso no meio cristão, sem que isso seja uma blasfêmia? Né? Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não prestarás culto. Quem pode se levantar no meio cristão e falar: não, nós podemos sim levantar, prestar culto a imagens de escultura, sem que isso se torne uma blasfêmia, uma heresia. Né? Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Quem poderá se levantar e falar isso? Guarda o dia do sábado para o santificar. Interrompa cada 6 dias, o 7º dia consagra o Senhor. Interrompa a sua semana a cada 6 dias e 1. Quem poderá se levantar e dizer: não precisamos fazer isso? Podemos ficar o ano inteiro sem cultuar a Deus. Quem poderá se levantar sem incorrer no erro? Então, como que eu me relaciono amando a Deus acima de todas as coisas? Fazendo para Ele o que Ele pede que se faça. Tá? E não fazendo o que Ele fala para não fazer. Não terás outros deuses diante de mim. Então, nessa obediência, Jesus, mais tarde, né, ele vem falar: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. O que guarda os meus mandamentos. É esse que me ama. Né? Então é bem simples. Não tem margem para toda essa loucura que existe aí de tanta indiferença. Se você olha vem uma pessoa de uma outra fé, de uma outra religião e começa a olhar os membros de igreja, ele fica doido porque ele não sabe em quem acreditar. Porque chega a ser paradoxal. Né? Então, irmãos, a lei, nós sabemos que estamos em pecado e miséria pela lei de Deus. Tá? O que Deus exige de nós? Amar a Deus. O que Deus exige na lei? O que a lei exige de nós? Amar a Deus e amar as pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas. E Deus nos ensina
como amar a Deus e como amar as pessoas. Não é a imaginação humana que vai definir como amar as pessoas. A moral, ela não é relativa. Então alguém pode dizer, eu posso amar as pessoas tendo diversas mulheres, eu estou amando a todas. Não é isso que a lei de Deus diz, né? Eu posso amar as pessoas me relacionando com pessoas do mesmo sexo que eu, porque eu estou fazendo isso em amor. Não é isso que a lei de Deus diz. Não é. Simplesmente não é. Então, quem nos ensina como amar a Deus e como amar as pessoas é o próprio Deus. E isso é ser cristão. Fazer o que Deus ensina. Então, a igreja, ela deve voltar-se sempre à Bíblia, né? Então, nós sabemos do nosso pecado e miséria, porque a lei de Deus, ela nos mostra qual que é a moral. E eu olho para mim mesmo e vejo que nós caímos em pecado e miséria. Então, né, desde a queda de Adão, nossos pais, tá? E pergunta 5. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? A resposta é não. Por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Ou seja, o meu corpo é totalmente contrário, o clamor do meu corpo natural, que já fui concebido em pecado, já nasci assim, é totalmente contrário. Mesmo que minha mente consiga assimilar, que eu devo amar a Deus e que eu devo amar as pessoas, na prática mesmo, não. Porque o apelo da minha carne é não fazer tudo que Deus manda. Algumas coisas eu até tenho mais facilidade para fazer, outras não. Então a gente consegue cumprir essa lei perfeitamente? Não. Porque nós já nascemos, né, em pecado. Por causa do pecado de Adão. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Aqui, irmãos, termina o dia do Senhor 2. E se terminasse a história assim, se a história terminasse assim, o que aconteceria conosco? Todos condenados. Todos condenados. Por mais que a nossa imaginação pudesse tentar nos dar uma sensação de alguma coisa, falando, não, mas você é bom, não, mas você não é assim, não foi você que pecou, foi Adão, não, você tudo bem, você cometeu alguns erros, mas também, né? Mesmo que a nossa imaginação fosse nos desidratar, se a história terminasse aqui, todos nós seríamos condenados, né? Então, nós entendemos o nosso pecado e miséria porque a lei de Deus ela é quebrada constantemente na nossa vida. E isso estamos em pecado e miséria. Isso vai nos apontar que nós precisamos de uma solução, né? Nós sabemos qual que é a solução, né? Que é a graça, que é Cristo, que Deus providenciou essa solução. Mas estudando o catecismo passo a passo assim, nós vamos cada vez vendo mais como Deus foi misericordioso conosco, né? E nós vamos preparando o nosso coração cada vez mais para responder a Ele com gratidão. Com gratidão. Porque se Ele tivesse nos abandonado nessa parte aqui da história, simplesmente estaríamos condenados, né? Mas aí Ele vai providenciar o próprio Filho dele, né? E o Filho dele vai aceitar a missão, né? Quando você entende que Cristo se tornou homem e sentiu dor real, não só dor física, mas angústia mesmo, dores emocionais, de forma real, para vir salvar a gente, né? Deus precisava passar por isso? Não precisava, né? Isso é amor puro, tá? E aí nós vamos começar a entender então como nós caímos nessa miséria. Não foi culpa nossa, não, mas nos tornamos culpados porque o nosso representante federal e depois nós mesmos cometemos pecados. E quanto mais vivermos, irmãos, mais sujeitos a pecado estamos, né? Então, veja como nós vamos precisar de Cristo, né? Então, aqui termina o dia do Senhor 2, nos apontando que nós sabemos dos pecados e misérias por causa da lei de Deus. Se a igreja abandonar a pregação da lei de Deus, não há mais pecado, né? Teoricamente, porque a lei, ele não vai mudar a lei de Deus, né? Mas a instrução que passará para o rebanho é que não precisa se preocupar com isso, né? E aí o estrago é grande, né? Então nós devemos pensar aqui, sabemos do nosso pecado e miséria por causa da lei de Deus. O que a lei de Deus exige? Amar a Deus e amar ao próximo. E nos ensina como fazer isso. Nós conseguimos fazer isso? Não, né? E aí nós vamos então
pensar, né? Como, cada vez mais, né? Como nós dependemos de Cristo. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 1. Quão bem-aventurado é o varão que nunca anda em ímpia sugestão, não se detém na de pecadores, nem se associa aos escarnecedores, mas seu prazer na lei de Deus está, em dia e noite nela meditar, tal como arbusto à beira de água está, que em tempo próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece, tudo que faz é bom, prospera e cresce. Os ímpios nunca podem se igualar, são como a palha ao vento a voar. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão. Entre os justos, quando congregados, serão os pecadores derrubados. Dos justos Deus conhece o caminhar, mas o ímpio seu caminho morrerá. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja a leitura no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Também gostaria de convidar os amados irmãos à leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons,
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quero convidar a igreja a uma breve oração. Oremos. Eterno Deus, nós te louvamos, Deus, te agradecemos por tanto amor a nós dispensado, Deus, por Cristo e por sua palavra, Deus. Muito obrigado. E neste momento, Deus, diante da tua santíssima palavra, nós desejamos, Deus, anelamos, nós necessitamos ser instruídos por ela, Deus. Por isso, Pai, é necessário, Deus, que o Senhor fale através de mim, não que eu mereça, ao contrário, é como um tesouro num vaso de barro, como diz o apóstolo Paulo. Mas é necessário que o Senhor fale, Deus. Porque de mim mesmo eu nada tenho para alimentar o teu povo, nem sequer a mim mesmo. Nós precisamos do teu alimento genuíno e verdadeiro, e santo, e espiritual, e eterno. Por isso, Deus, eu lhe peço mais uma vez perdão pelas minhas falhas e pecados, e clamo a ti, Deus, que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo teu Santo Espírito. Envia, pois, teu Espírito Santo, Deus, para que tudo que seja falado aqui seja ministrado pelo Senhor, pelo teu Espírito, e nada saia dos meus lábios que não seja ministrado pelo Senhor. Que seu Santo Espírito nos ilumine nessa palavra revelada. Eu rogo a ti, Deus, que neste momento eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o soberano Senhor, que escolhe, designa e mantém permanente o fruto do nosso trabalho. O tema desse sermão é frutificar, e nós estamos num tempo em que o mundo precisa de nós. Eles não sabem, mas eles precisam dos nossos frutos. Em meio a tantos frutos maus que são produzidos mundo afora e até mesmo pela falsa religião, uma vez que Cristo nos envia como luz do mundo e sal da terra, é necessário que os nossos frutos, os frutos permanentes que Cristo nos designou, é necessário que eles estejam evidentes, para que possamos alimentar pessoas através da palavra de Deus. Sabendo, antes de tudo, que há frutos bons e frutos maus. Nós vimos aqui em Mateus 7 que há frutos bons. Veja, pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A resposta é negativa, não. É impossível que isso aconteça. Tá? Se você for no espinheiro, você não vai encontrar uva para você se alimentar. Isso é evidente. Tá? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Não pode. Não está permitido por Deus. Esta é uma lei que Deus determinou que assim seja. Não pode colher figos dos abrolhos. Não pode. Não existe. Deus determinou que isso fosse assim. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a primeira coisa para que nós possamos entender a responsabilidade, a importância e a utilidade da nossa missão cristã é saber que existem maus frutos, e são muitos. E as árvores que produzem os maus frutos, elas não poderão produzir bons frutos. Mas se Jesus nos designou para irmos e produzirmos bons frutos, é porque nós somos o veículo que ele usa para que esses frutos cheguem aonde ele designar. Então nós vemos aqui, pelos frutos os conhecereis. Note que não é
pelo que prega propriamente, ou pelo que faz, embora isso seja um indício, tá? O que se faça numa liturgia, embora isso seja um indício, mas é pela sua vida, como vivem essas pessoas, como elas fazem, o que elas fazem, como que elas agem com os irmãos, as irmãs, com a sociedade, com os vizinhos, com a família, com os filhos, com os de fora, como elas vivem, né? Então nós vemos que Jesus, ele diz ao jovem rico que só Deus é bom. O que isso tem a ver? Tem a ver que nós podemos entender então por isso que todo bem procede de Deus, porque só Deus é bom. Então, se todo bem procede de Deus, porque só Deus é bom, e eu tenho que produzir frutos bons, eu devo entender que de mim mesmo não há essa produção. Eu preciso de Cristo, né? Eu preciso então estar enxertado na videira, como ele diz lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Cada ramo que estiver enxertado em mim produzirá frutos, e eu limparei para que ele produza mais frutos ainda. Veja, ainda assim é necessário que ele nos limpe, para que possamos produzir mais frutos ainda. Então, nós, fazendo um paralelo com isso, o verdadeiro cristão, ele não deve se ver como um homem natural, mas como uma árvore frutífera enxertada em Deus. Veja, eu quero comentar com os irmãos aqui em Jó, capítulo 14, verso 7. Por que que o homem cristão, ele não deve se ver como um homem natural, mas como uma árvore frutífera? Como Jesus diz, né? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Meu pai é o agricultor. O pai é o agricultor, ele é a videira, nós somos os ramos, tá? Os frutos serão produzidos em nós, desde que enxertados na videira, e o pai cultivando. Então nós vemos aqui, por que que nós não devemos nos ver como um homem natural, mas como uma árvore frutífera, enxertada em Deus? Jó capítulo 14, verso 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? O homem natural, ele não pode fazer nada de si mesmo. A árvore, ela pode cair, o seu tronco está secando, mas se Deus der ordem, ao cheiro das águas dessa árvore, ela frutifica de novo. Nós lembramos quando Deus designou para Moisés que chamasse um patriarca de cada tribo de Israel, para Deus então determinar o que faria, qual dessas tribos seria a cabeça sacerdotal, certo? E Deus manda então Moisés dizer para cada patriarca das tribos levarem a sua vara. Eles andavam com uma vara, né? Uma espécie de cajado, era comum naquela época. Cada patriarca daqueles deveriam levar a sua arca e deixar no tabernáculo, tá? E depois Deus iria apontar para Moisés da onde sairia o sacerdócio, de qual desses patriarcas. E eles então deixaram lá as suas varas. O que é aquela vara lá? Um pedaço de pau morto. Aquilo era até lixado com pedras. Já estava fora da árvore há muitos anos. Era usado para andar, para espantar animais, até para corrigir os outros, para bater em pessoas. Era um pedaço de madeira. Só um objeto inanimado. E Deus então pede que deixa lá. E depois de algum tempo, Deus manda Moisés entrar lá e fala assim: qual vara floresceu? E ele olha, é a vara de Arão, que era da tribo de Levi, né? Então ele olha e vê que a vara de Arão, ela não só floresceu, como ela produziu amêndoas. Ou seja, um pedaço de madeira.
pedaço de madeira que eles usavam ali como um instrumento para as atividades naturais que eles tinham durante o dia. De fato, um objeto inanimado. O que nós vemos aqui? Naturalmente isso não pode acontecer. Mas a ressurreição e os frutos, eles acontecem, como nós vimos no outro sermão passado, a semente morta produzir frutos. Isso acontece pela autoridade de Deus. Então nós devemos nos ver não como um homem natural, que cai, se prostra e acabou seus desígnios, acabou seus projetos. E por mais que ele tenha conquistado patrimônios e coisas, tudo ficará por aí, acabou tudo para ele. Acabou tudo. Se ele não tiver Cristo, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Uma vida inteira. Ele perdeu tudo. Agora, nós devemos nos ver como uma árvore frutífera, porque a árvore ela vai depender, nem que for do cheiro das águas que Deus mandar para ela produzir, porque ela vai depender totalmente da ação de Deus. Então, o que nós vemos aqui? O texto de João, vamos voltar lá, irmãos? João 15:16. Com esse cenário em mente, nós vamos entender algumas coisas aqui, como essas coisas não dependem do homem. O homem, ele tem que se descentralizar diante de Deus. O homem, ele tem que desumanizar Deus. Primeira coisa que o homem tem que fazer, desumanizar Deus, ou seja, parar de querer comparar Deus com ele. Para explicar a Trindade, para explicar porque Deus é um Pai de amor, para explicar Deus. Deus não é humano, Deus é o Criador da humanidade. Deus, ele é divino, ele é Deus. Certo? Então, o homem tem que desumanizar Deus. E parar de tratar Deus como seu igual. Nas suas músicas, chamadas louvores, parar com a falta de respeito e a quebra do 5º mandamento, de chamar Deus de você, como se fosse um igual. Isso tem que acabar. O homem, ele tem que se descentralizar. O homem, ele tem que ser mais humilde diante de Deus. O homem tem que entender a grandeza de Deus e a sua pequenez. E o homem tem que entender que ele depende da autoridade de Deus. E ele mesmo não é autossuficiente. Se Deus tirar o apetite de uma pessoa agora, a pessoa morre subnutrida. Por mais saúde e dinheiro que tenha. Se ela perder o apetite, ela morre subnutrida. Eu, quando tive dengue algum tempo atrás, eu não conseguia tomar água. Eu não conseguia tomar água. E eu tomo água constantemente. E eu glorifiquei a Deus porque eu falei, Senhor, olha, se a pessoa não consegue tomar, vai morrer desidratado. Todo mundo falava que tinha que tomar água para, né? Então, nós vemos a grandeza de Deus e como nós dependemos de Deus em todas as coisas, irmãos. Então, olha só, aqui com esse cenário que nós não nos vermos como um homem natural, que a hora que cair, fica prostrado e seus desígnios passam, mas nos vermos como uma árvore frutífera na mão de Deus. Enquanto estamos aqui produzindo frutos. Olha só. Primeira coisa. Não fostes vós que escolhestes a mim. Primeira coisa. Tá? Aqui, só por isso, deve gerar em nós gratidão. Obrigado, Senhor. Porque se o Senhor não fizesse isso comigo, eu não seria aquela árvore que tem esperança, que mesmo se o tronco cair e secar ao cheiro das águas, pode florescer novamente e produzir e dar frutos. Eu seria um homem natural. Se o Senhor não tivesse feito isso, eu seria um homem natural. E por mais que eu conquistasse neste mundo, quando caísse, ficaria prostrado e todos os meus desígnios simplesmente passariam ali. E depois iria responder ao justo juiz pelos meus atos. Que mau negócio. Isso não seria um bom trabalho. Isso seria sofrimento total, mesmo que ganhasse o mundo. Como Jesus diz, louco, esta noite pedirá a tua alma. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se pedirem a tua alma hoje, o que você tem para dar? Para quem será? É isso que Jesus fala. Nossa vida ela é insegura. Nós não sabemos se vamos continuar vivendo. Por mais saúde que tenhamos. Deus permita que possamos ter longos anos e prosperidade, de longevidade com qualidade de vida, né? E Deus pode conceder. Mas é Ele que decide. E é a autoridade dele que determina essas coisas. Então veja, primeira coisa aqui,
porque eu quero me ver como uma árvore frutífera e não como um homem natural. Não fostes vós que escolhestes a mim. Obrigado por me escolher, Senhor. Obrigado. Porque de mim mesmo eu não poderia fazer nada a respeito do meu problema. Não poderia fazer nada a respeito do meu problema. Por melhor que fosse o meu intelecto, o meu QI, os meus recursos, eu não poderia fazer nada para resolver o meu problema. Eu seria condenado com o mundo. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Agora olha só. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso aqui é misericórdia. Porque não precisava. Ele poderia apenas nos designar para ir e produzir frutos, porque é direito dele, tudo pertence a Ele. Como nós cantamos no Salmo 24. Mas ainda assim, ele fala, não, porque eu quero te recompensar também. E isso é amor. Agora, olha só, esse texto de João 15,16 nos mostra uma ação organizada. Não é um texto... quando Jesus fala isso, não é uma coisa que ele fala meio que da boca para fora, né? Você vê que isso daqui, existe um planejamento nisso. Existe uma organização. Olha só. Existe causa, forma, efeito e resultado aqui. A causa, Cristo escolheu. Nós podemos produzir os frutos, nós podemos pedir a Deus e Ele nos ouvir as orações e conceder, porque Cristo escolheu. Então a causa está centrada em Cristo. A causa, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A primeira coisa aqui, por isso que eu falo, a primeira coisa, irmãos, é gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. É como alguém que tá... Já viu aqueles filmes onde a pessoa tá, sei lá, uma criança foi levada em cativeiro e tá presa em algum lugar, ia morrer, e passa o filme inteiro daquela angústia, né? E a polícia consegue chegar lá um pouco antes do assassino matar ela e livra ela. O que ela faz? Ela abraça o policial e tal, e agradece, obrigado, você salvou a minha vida, né? É assim, Deus salvou a nossa vida, literalmente. Né? Então, a causa, Cristo nos escolheu. De que forma? Designou uma ação, ir e dar fruto. Eu vos escolhi e vos designei, tá? Para ir e dar fruto. O efeito, produção de fruto permanente. Não fosseis vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, nosso serviço piedoso não é um trabalho temporário. Não é algo que nós vamos fazer agora e amanhã nós vamos perder o valor. Não é algo que nós estamos nos esforçando, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes no ardor do caminho, porque não é fácil. A caminhada no Evangelho não é fácil. Nós choramos, nós somos traídos, nós somos abandonados, nós somos difamados. E perseguidos em algumas nações do mundo, aí, perseguidos até de forma física, com armas. Né? Não é uma caminhada fácil. Mas o fruto é permanente. E o vosso fruto permaneça. E o resultado? Providência de Deus. Pedir e ser atendido pelo Pai. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de... Isso aqui é o resultado. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele cai em si, e o texto literalmente diz isso. Caiu em si. Fala assim, caindo em si. Ou seja, recobrou consciência. Quando ele teve consciência da loucura que ele estava fazendo, da insensatez que ele estava, do devaneio, né? Porque ele falou, vou pegar a herança, agora eu posso tudo. Porque agora eu tenho a herança do meu pai. Né? Então eu vou para as mulheres lindas, vou para os jogos, vou para as diversões. Eu vou fazer o que eu quero. Mas quando teve a fome na cidade, e ele estava desejando comer a comida dos porcos, ele caiu em si. Olha a miséria que ele entrou.
E aí ele caiu em si, totalmente. Esse é o termo. Quando ele caiu em si, o que ele lembrou? Os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Ele fala isso. Caindo em si, ele pensou, os trabalhadores do meu pai têm fartura de pão. E eu aqui, desejando comer o que sobra da comida dos porcos. Então, irmãos, o resultado é providência, pedir e ser atendido pelo Pai, que bem nenhum sonega aos que confiam nele. Deus age assim desde o início. Deus comissiona homens frágeis para dar frutos permanentes. E nesse processo entra com providência. Quero fazer um pequeno paralelo com Êxodo 3. Se os irmãos quiserem abrir ali, em Êxodo 3. Nós vamos ver o chamado ali de Deus, quando Deus fala com Moisés através da sarça, né? Veja aqui, a causa aqui, Deus viu o lamento do seu povo. Veja Êxodo 3, 7 e 8. O povo estava escravo no Egito, né? Há 400 anos de escravidão. Tá? Entrou lá uma família, que foi a família de José. Saiu de lá uma nação, mais de 1 milhão de pessoas. E estava, nesses 400 anos, tornou-se escravo, né? Mudou o rei, mudou o faraó ali, ele se tornou escravo. E aí, neste cativeiro, o povo clama a Deus, tá? Então vamos ver a causa aqui, verso 7, verso 8. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Conheço-lhe o sofrimento. Não é um Deus distante de nós. Aquela imagem da Idade Média, abominável as imagens, né? Por isso que Deus fala, não faça imagens. Aquela imagem representando Deus, um velhinho, quase... Você olha um velhinho ali, parece que não pode fazer mais nada, né? Sentado no trono, com barbão, cabelo branco. Nem posso comentar muito, que já estou meio parecido, né? E aí, né? Aquela imagem não é verdadeira. É um Deus de vigor, é um Deus forte, é um Deus ativo, é um Deus que está presente e é um Deus que entende o nosso sofrimento. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Heveu e do Jebuseu. Ou seja, ouvi o seu clamor, né? Vi a aflição, ouvi o seu clamor, conheço o sofrimento e desci até ele. Isso aqui aponta para Cristo. E desci até ele para pegá-lo e resgatá-lo e levá-lo para a terra prometida, para um lugar bom. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a causa. A forma, designou o seu povo para congregar e servi-lo. A ordem era para Moisés, né? Fala para o faraó libertar meu povo para me cultuar no deserto. Para me prestar serviço no deserto, que é o culto, né? O efeito, purificou o povo nesse deserto. Durante esse período, aquela geração ímpia, má, ingrata, Deus tirou. Dela só ficou 2 homens, Caleb e Josué, né? E a outra geração, então, entrou na terra prometida, tá? E o resultado? Seu povo congrega e cultua até hoje. Tornou-se igreja permanente. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E a providência a faz perseverar em meio às dificuldades de cada geração. Então veja que há uma semelhança aí de ação, né? Porque Deus, ele não muda, ele é o mesmo. A semelhança de ação, Jesus nos escolheu. Deus atraiu Moisés, aqui em Êxodo mesmo, capítulo 3, versos 2 e 3,
Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei que grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ou seja, Deus atraiu Moisés até lá. E aquilo aguçou Moisés, né? Ele falou: não, eu vou lá ver o que é isso, né? Por que não consome se está pegando fogo, né? Então Jesus nos escolheu, Deus atraiu Moisés. Jesus nos designou, Deus designou Moisés. Aqui em Êxodo 3:10, ó. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Jesus nos designou, Deus designou Moisés. Nosso fruto permanente, o fogo na sarça, não apagava e não se consumia. Este é um exemplo da eternidade e da santificação e também da condenação. Isso será permanente. Ou seja, aquela sarça, que o fogo não se consumia, era um exemplo da nossa santificação, que será permanente, tá? Da nossa salvação, que será permanente, e da condenação dos ímpios, que será permanente também. E Moisés, então, pediu a Faraó e ele deixou o povo ir. Providência. No entanto, houve trabalho a ser feito. Mas Deus entrou com providência. Conclusão. Uma vida frutífera é a que tem as seguintes características. Primeiro, o chamado de Deus. A escolha de Deus. Ou seja, Deus te chamou. Cristo te escolheu. Tá? Segundo, a determinação de Deus na sua forma, espírito e palavra. Gostaria de, aquele que quiser acompanhar, Efésios capítulo 6, versos 17 e 18. Efésios 6, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Tá? Então, a determinação de Deus na sua forma, Espírito e palavra, ou seja, se prepare. Não vai fazer que nem Marcos, né? Provavelmente era Marcos, o jovem que, quando viu a turba ali perseguindo Cristo, saiu só com um lençol. A curiosidade foi tanta, ele devia estar na casa dele, sei lá como é que ele estava, ele rolou no lençol e saiu. E aí os homens tentaram pegar ele também, puxaram o lençol, ele conseguiu se desvanecer lá e saiu nu. Porque ele não estava preparado, ele estava envolto só no lençol. O cristão deve usar a armadura de Deus. E aqui está dizendo oração. Ore a Deus. Dedique tempo de oração. Eu sei que seu dia é corrido. Os nossos dias são corridos hoje, né? Hoje a vida é meio frenética, assim, se você pensar, né? A gente não tem tempo para nada, né? Mas dedique tempo de oração. Você só vai ganhar. Só vai ganhar. Você irá se fortalecer, tá? Lembra da passagem das 10 virgens? 5 eram prudentes, tinham a lâmpada e o espírito. Elas tinham a palavra, né? Elas tinham a lâmpada e o azeite, né? Elas tinham a palavra e o espírito. As outras só tinham a lâmpada, o azeite praticamente não tinha. E o azeite acabou e quando o noivo chegou, tinha a palavra, mas não tinha o azeite. Deus age junto. A ação do espírito e a ação da palavra. O espírito nunca vai fazer nada contra a palavra. E a palavra nos é alimentada através do espírito, né? Nos é iluminada pelo espírito. É uma ação junta. O fruto, o filtro é a utilidade do serviço. Se for de Deus, permanecerá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 38 e 39. Esse texto que eu vou ler aqui é outro contexto, mas diz que o que for de Deus vai permanecer. Capítulo 5, versos 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los,
para que não sejais porventura achados lutando acerca de Deus. E concordaram ele. Se a obra vem dos homens, vai perecer. Mas se for de Deus, você não vai poder fazer nada. Né? Tá? E por fim, a supervisão de Deus. O que precisamos, Ele concederá. A fim de que tudo aquilo que pedirdes, Ele concederá. Né? A supervisão de Deus. O que precisamos, Ele concederá. No deserto, era nuvem, colocando a direção, e coluna de fogo, aquecendo a noite, iluminando. O maná, para fortalecer fisicamente, nutrir, né? Na nossa vida, nem sempre essa providência vem do que nós imaginamos. Deus muitas vezes nos surpreende. Às vezes nós achamos que a providência vai vir de algum lugar e não vem. E aí nós ficamos, e agora? Né? Mas nem sempre vem do que imaginamos. Mas Deus, Ele nos surpreende. Mas com certeza será o que nos fará permanecer e perseverar. Por fim, vá e lance a semente. A que cair em solo fértil vai produzir frutos também. Frutos do seu fruto, que Ele mandou designar. Mateus 4:13, Marcos 4:13 vai falar isso. Então que a nossa vida seja uma vida frutífera diante de Deus. Mas entendendo, só haverá frutos se for pela autoridade de Deus. Porque de nós mesmos não podemos fazer nada. Mas a autoridade pertence a Ele. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 422. Tem resposta a esse sermão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, nos famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que
descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No amor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja a professarmos a nossa fé através do Credo Apostólico, os 12 artigos do Credo Apostólico, que é um resumo da fé cristã. A palavra credo significa creio. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, estará encerrado, mas teremos alguns avisos. Oremos. Pai precioso e santo, Deus eterno, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, ó Deus. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. E a má compreensão deste fato, Deus, nos inibe a gratidão ao Senhor. Porque foi o Senhor que nos escolheu e nos tirou da nossa miséria espiritual. E nós te agradecemos, Deus. Muito obrigado. O Senhor nos designou para irmos e darmos frutos, Senhor. E o fruto, como vimos hoje, procede da tua autoridade. Devemos estar enxertados no Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos limpa para que possamos produzir mais frutos ainda. Muito obrigado, Deus, porque esse trabalho é o trabalho mais útil que tem. E este fruto é permanente, Deus. Ele não é perecível, ele não acaba, ele não corrói, ele não pode ser destruído. E por isso, Deus, nós te agradecemos profundamente por esse privilégio. E como resultado disso, Deus, o Senhor nos concede ouvir as nossas orações, atender nossos pedidos quando legítimos, Deus, segundo a sua observação e graça. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor constantemente entra com a sua providência todos os dias, todos os momentos sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Despeça-nos em segurança, Deus, permita que tenhamos um domingo de paz na tua santíssima presença. Se for da tua graça, Deus, que consigamos concluir a obra aqui de reforma que estamos fazendo, Deus, para atender o teu povo, Senhor, para fazermos cultos a ti. Também permita, Deus, que possamos vencer essa semana. Se for da tua vontade, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do teu nome. Nós lhe pedimos, Deus, segundo a tua vontade e graça, nós pedimos a cura, Deus, que o Senhor cure os enfermos que estão no nosso meio. Lembramos do seu Aceli, o Renato, o senhor Diran e também o pastor Miguel, ó Deus, que foi diagnosticado com câncer. Nós lhe pedimos a tua providência, Deus, sobre a vida desses irmãos, dessas pessoas. O nosso desejo é a cura, Deus, se for da tua vontade, cura esses irmãos, ó Deus. Também lhe pedimos o consolo, Deus, o conforto sobre a vida deles. Estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos, abençoe a nossa nação. Senhor, tem misericórdia da nossa nação nesses tempos tão
tribulosos, Deus, que está passando a política, esses extremistas radicais de ideologia, Deus, iniba-os, Deus, que eles não tenham poder de fazer mal à nossa sociedade, à tua igreja, ao teu povo, Senhor. Nós lhe pedimos que o Senhor nos proteja a tua família, as nossas famílias, o teu povo, em toda a face da terra, pedindo que o Senhor os abençoe em todos os lugares onde estejam os que pertencem ao teu povo. Também lhe pedimos, Deus, que os governantes possam encontrar aí leis mais justas, decisões mais justas, ó Deus, e que a sua vontade permaneça, Deus. Também lhe pedimos, Deus, que o Senhor abençoe e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Tem apenas alguns avisos, irmãos.